Bom dia a todos, eu sou o Dr. Luiz Gustavo de Andrade, advogado. Estamos aqui fazendo essa gravação para o 7º Congresso Interestadual da União dos Vereadores do Paraná, o VEPAR. Gostaria de inicialmente agradecer a presença dos nossos debatedores, o Dr. Roberto Tavarnaro, juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Dr. Leandro Rosa, advogado eleitoralista, e fazer um agradecimento especial ao Talks Channel, canal de transmissão de notícias e informações jurídicas do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba. Agradeço ao Nicolas e ao professor Eduardo Sen. Muito obrigado. Para iniciar esse debate, o primeiro tema do debate, o primeiro dos temas polêmicos aí para as eleições de 2020 é a questão do fim das coligações para as eleições proporcionais. Para iniciar o nosso debate, ouvindo um pouco sobre o tema do fim das coligações, eu gostaria que o Dr. Roberto Tavarnaro, que se encontra aqui à minha direita, comentasse um pouco para o nosso público formado, em especial o Dr. Roberto, por vereadores e assessores parlamentares. Como é que fica agora para essa eleição 2020, a primeira eleição 2020 com essa experiência? Bom dia, Dr. Luiz. Eu saúdo a todos os participantes desse evento, pela organização, pelo interesse em inteirar-se sobre as condições legislativas e que serão importantes para as próximas eleições. Esse primeiro tema, com relação ao fim das coligações, primeiramente é necessário lembrar que estamos tratando do fim das coligações no âmbito das eleições proporcionais, ou seja, nessas eleições municipais, apenas candidatos a prefeito e vice-prefeito é que poderão coligar-se. Os candidatos a vereador terão necessariamente que a chapa será composta exclusivamente por candidatos do mesmo partido. Nesse sentido, avizinha-se uma expectativa de que haverá um número de candidaturas muito maior, justamente porque, diante da impossibilidade de junção de vários partidos, provavelmente cada partido vai se valer do número máximo de candidaturas, nesse caso de 150% das vagas disponíveis, das cadeiras disponíveis na Câmara de Vereadores. Então essa é a primeira diferença. Não é comum um partido se apresentar, nunca foi comum um partido se apresentar com candidaturas exclusivas, então a gente diminui o número de candidatos de uma chapa que antes era de 200% na coligação, para 150% na candidatura agora do partido. Provavelmente essa restrição à coligação vai ensejar um número maior de candidaturas no total. E a consequência disso é que o número de votos dos candidatos será diminuído. Então a gente tinha antigamente já uma previsão que os partidos faziam, previsão de quantos votos serão necessários para eleger cada candidato conforme a coligação. Agora esse cálculo vai ser um pouco alterado, justamente porque vai haver uma difusão maior de votos, tendo em vista a possibilidade, a expectativa de que o número de candidatos será maior. Quando temos mais candidatos, teremos uma distribuição maior, a ponto de cada candidato receber uma quantidade menor de votos. Então essa é a primeira grande diferença que provavelmente acontecerá nessa eleição. Essa é uma eleição diferente, atípica nesse aspecto, né, Dr. Roberto? Dr. Leandro Rosa, pegar um gancho no que o Dr. Tavarnaro falou, com essa pulverização de votos, né, diminuindo o número de votos por candidato em virtude desse possível aumento do número de candidatos, a gente tem aí uma questão relevante a se ponderar e que inclusive é decorrente de uma alteração jurisprudencial recente, né, uma alteração legislativa recente em virtude de um entendimento jurisprudencial, que é aquela questão da possibilidade de quem não atingiu o coeficiente, do partido que não atingiu o coeficiente, participar ou não do cálculo das sobras. Tem até uma ADI no Supremo envolvendo isso. Como é que você acha que os partidos devem se comportar diante disso agora, Leandro? Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de voltar a falar para o público da UVEPAR, um prazer, e gostaria também, especificamente do que se trata o tema agora, de dizer que a expectativa dessa oportunidade de uma eleição proporcional sem alianças partidárias, sem as coligações, ela já vem sendo esperada há bastante tempo. Muito se trabalhou do ponto de vista democrático para que nós tivéssemos essa oportunidade. O fato, porém,
é que é preciso entender que haverá consequências que vão demandar adaptação. Eu digo isso porque, via de regra, nós temos muito imediatismo na legislação eleitoral, na legislação partidária. A gente tenta uma alternativa e, não dando ela certo, a gente cuida de, na oportunidade seguinte, já querer mudar tudo e fazer de novo, começando do zero. Não é o adequado. O sistema tem que ser aprimorado com a experiência e não simplesmente deleta-se tudo, começa do zero de novo. Eu digo isso porque, a partir de agora, com o fim das coligações nas eleições proporcionais, os partidos já começaram a sentir o seguinte: primeira coisa, haverá certamente um número maior de candidaturas. Isso, porém, é um problema sob o ponto de vista de algumas legendas que vão ter aglutinadas dentro delas um número grande dos famosos puxadores de votos, candidatos com muitas condições de fazer uma expressiva votação. Isso agora, através do interesse dos candidatos, já está se buscando vias alternativas, eles estão migrando para outras legendas. É também interessante notar um outro movimento para os candidatos majoritários, onde ainda há possibilidade de aliança. As eleições tendem a sair mais caras, porque para aglutinar o apoio das siglas, os candidatos majoritários estão tendo que se comprometer com estruturas, com proporcionar meios aos seus partidos integrantes de coligação, que eles antigamente conseguiam firmar com um pouco mais de facilidade. A campanha majoritária tende nessa eleição a ser uma eleição mais cara para os candidatos a prefeito, porque sairá mais caro, efetivamente, buscar o apoio dos partidos nas alianças proporcionais. E, além disso, é preciso entender uma outra consequência. Nós temos, para fins de eleição, aquela contagem de distribuição de cadeiras, cotas, coeficiente eleitoral, quociente partidário, e na eleição de agora, recentemente o Supremo fez uma adequação, entendendo inoportuna a mudança da legislação que vinha sendo posta. É motivo de muita pergunta para a gente, mas o fato é que o Supremo disse o seguinte: os candidatos que não atingirem o quociente partidário, mas ainda assim tiverem a sua votação lá contabilizada, eles vão, na distribuição de cadeiras referentes às sobras, poder participar dessa distribuição. Isso quer dizer, portanto, que a distribuição acontecerá entre as cadeiras do Legislativo conforme o quociente partidário que foi alcançado. Quando forem distribuídas as cadeiras que atingem o quociente e houver ainda possibilidade de preenchimento de vagas, estas vagas remanescentes vão ser distribuídas dentro das sobras apuradas, ainda que junto aos candidatos que não atingiram, que os partidos não atingiram o quociente. Então é possível que um candidato que nominalmente foi muito bem votado venha a assumir a vaga, apesar do seu partido não atingir o quociente partidário. Essa é uma mudança importante que tem sido objeto de muita dúvida recentemente, Luiz. Verdade. Além dessa questão da distribuição do cálculo das sobras, né, há também uma outra discussão e algo que tem sido muito questionado, até em razão de uma recente decisão do Dr. Tavanaro, relativamente recente, do ano passado, do Tribunal Superior Eleitoral, que envolve o preenchimento da cota de gênero, né? Nós já tivemos no passado decisões do Tribunal Superior Eleitoral entendendo que era cabível ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, porque caracterizaria fraude, condutas como você falsificar a assinatura de candidatas mulheres para você preencher a cota de gênero. Enfim, essa questão da cota de gênero é sempre bastante discutível, há uma evolução aí na legislação até se atingir o que a gente tem hoje em termos de legislação, que é o 30% lá das vagas para determinado, no mínimo 30% para um dos gêneros. No ano passado tivemos aquela decisão do Piauí, envolvendo as candidaturas laranjas. Dr. Tavanaro, como é que o senhor enxerga essa decisão nesse contexto de uma necessidade de se fomentar as candidaturas femininas? Hoje, o tema participação feminina da mulher na política talvez seja o tema mais debatido em quem estuda o direito eleitoral, justamente em razão dessa recente decisão do TSE do Piauí e das que sucederam. Isso começou, como foi mencionado, quando o Tribunal Superior Eleitoral passou a aceitar algumas ações propostas posteriormente às eleições
para discutir essa situação. Antigamente, essa fraude no preenchimento de cotas só poderia ser discutida no ambiente do registro, durante o registro de candidatura, que era um período inicial da campanha. Agora ela pode ser discutida depois da campanha, quando algumas provas já são mais fáceis, quando algumas situações já são esclarecidas. De fato, a legislação determina que 30% das cotas devem ser preenchidas com candidaturas de algum dos gêneros. Historicamente, é o gênero feminino que precisa dessa ação afirmativa, no sentido de completar o preenchimento das candidaturas femininas com pelo menos 30%. Na verdade, o que o Tribunal Superior está fazendo agora, e já é uma orientação para todos os tribunais do país, e a gente vê que isso está de fato acontecendo, é uma concentração muito maior justamente nesse período de pré-candidaturas, de convenções partidárias, e aí o período inicial das campanhas eleitorais, quando alguns indícios aparecem no sentido de caracterizar a fraude. O tribunal relacionou algumas circunstâncias que podem indicar a fraude no preenchimento das cotas de gênero. Por exemplo, a falta de campanha, a falta de realização de propaganda por algum candidato, a falta de obtenção de votos, 0 voto ou poucos votos. É improvável que uma candidatura tenha poucos votos. Falta de movimentação de recursos financeiros durante a campanha. Então, a partir desses indicativos, é que o tribunal, investigando melhor, seja por denúncia do Ministério Público ou por denúncia de algum adversário ou partido, vai verificar se realmente aquelas candidaturas femininas simplesmente só servem para preencher a cota e para viabilizar as candidaturas masculinas, ou se de fato houve uma candidatura verdadeira, não fraudulenta, justamente atendendo ao objetivo da norma, que é interagir, colocar as mulheres dentro da participação política. Afinal, hoje no Brasil, a maioria da população é feminina, então isso justifica a medida legislativa que impõe pelo menos 30% de cotas de gênero nesse sentido. E aí, para finalizar, é importante os candidatos e os partidos terem consciência de que as consequências da fraude no preenchimento das cotas são gravíssimas. A primeira delas é o indeferimento total, mas a cassação de todos os candidatos que integraram o DRAP, que é aquele demonstrativo, aquela relação de candidatos de um partido. Independentemente se ele participou ou não na gênese dessa fraude, se ele sabia ou não que uma candidatura era fraudulenta ou não, se for eleito, pode ser cassado. Essa é a primeira consequência. E a segunda consequência é para aqueles candidatos cuja participação foi provada, cuja participação na fraude foi provada, a declaração de inelegibilidade. Então, nós temos duas consequências, dependendo da participação da pessoa na fraude, mas a menor delas, a mais branda delas, já é a cassação do mandato. Então, uma atenção especial merece agora que os partidos se concentrem nessa gênese para agregar as mulheres nas convenções, na participação, desde o começo. Se fizerem assim, certamente não haverá problema com relação à discussão desse relevante tema, que certamente continuará até que a participação feminina seja uma normalidade na política. O senhor falou uma expressão bem interessante, ação afirmativa, né? A gente tem lá as affirmative actions do direito norte-americano. Eu vou continuar aqui no senhor, doutor Tavanaro, para fazer uma outra perguntinha aqui, para o senhor comentar também, que é a questão de não apenas a necessidade de preencher com 30%, mas também a destinação de recursos dos fundos para a candidatura feminina, que é uma outra decorrência, uma outra ação afirmativa, por assim dizer, decorrente de decisão do Tribunal do Supremo Tribunal Federal nesse caso, né? Exatamente. Veja que a ação afirmativa não é unicamente estabelecendo uma cota mínima de candidatura, mas sim também estabelecendo recursos do partido político para a participação feminina, para fomentar a participação feminina na política. Há estabelecimento de cotas mínimas,
tanto para as eleições quanto para o gasto partidário em geral. E é interessante o partido ter uma atenção especial na contabilidade, e isso é verificado na prestação de contas partidária, justamente porque são valores objetivos. O partido precisa comprovar a obediência àquelas cotas mínimas, a destinação dos recursos para as campanhas femininas, documentalmente. Pode fazer isso de várias formas, mas é necessário uma comprovação documental e objetiva da destinação dos recursos. Muitas vezes a justiça se depara simplesmente com afirmações genéricas: olha, o partido é o que mais fomenta a participação feminina, o partido faz isso, faz aquilo, mas não comprova documentalmente essa destinação dos recursos. Não se trata apenas de uma lei, uma letra morta, um artigo lá que determina essa participação. A participação feminina deve ser uma situação presente, seja nas eleições, como também nas atividades políticas dos partidos políticos. Pacífico na jurisprudência de que não existe democracia no Brasil e nem processo eleitoral sem os partidos políticos. O Supremo muito já disse que os mandatos pertencem aos partidos, pelo menos nas eleições proporcionais. Então a gente consegue concluir daí que o partido político ele é um grande responsável por esse fomento da participação feminina. Doutor Leandro, o senhor que é advogado de alguns partidos, como é que o senhor vê esse trabalho dos partidos nessa inclusão das mulheres no processo eleitoral? Luiz, sob o ponto de vista dos partidos, eu sou crítico na prática do que vem acontecendo, porque parece peça publicitária, propaganda, que os partidos são, na sua grande maioria, abertos, democráticos e que tudo funciona muito bonito conforme o estatuto. Na prática mesmo, são poucas as agremiações sérias que asseguram o que era para ser um direito decorrente da democracia, que a gente chama de democracia interna partidária. Na verdade, a estrutura partidária, em grande medida, às vezes é utilizada para sufocar ou para encabrestar mesmo a participação, o desenvolvimento da participação feminina. Hoje, no cenário de políticas públicas, no cenário democrático eleitoral, está se travando um debate muito sério para que se implemente meios e fiscalização dentro dos partidos para que as suas estruturas sejam efetivamente democráticas, que garantam de fato o fomento de desenvolvimento, acima de tudo e num primeiro momento, dos meios e das formas que as mulheres consigam aprimorar a sua capacitação, não porque seja menor do que dos homens, mas porque há ainda um número menor de mulheres ativas no meio político, então elas demandam um número mais dirigido e mais potencializado de capacitação, e daí é um desdobramento natural, elas venham a ocupar efetivamente esse espaço junto às chapas de coligações, de candidaturas sem coligação, mas para concorrerem como candidatas. E nessa perspectiva é interessante anotar o seguinte: efetivamente essa ação afirmativa, então, que garante a candidatura feminina numa proporção mínima de 30%, foi levada para debate no Supremo Tribunal Federal. Lá foi assegurado, foi dito que é constitucional, é válida essa exigência, e depois disso houve repercussão no TSE também. No cenário atual, então, seja pelo que foi estatuído lá no STF ou no TSE, já se garante no mínimo 30% do dinheiro que vem do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral, que a gente chama de FEFC, mas também 30% do que vem do fundo partidário. Algumas pessoas brincam que é o fundo partidário normal e o fundo partidário batom. É uma brincadeira que fazem e as mulheres já não gostam muito disso, inclusive. Mas o fato é que nós temos recursos e um desdobramento natural disso é que também a jurisprudência do TSE já garante que haja um espaço mínimo dos 30% na ocupação da propaganda do horário eleitoral gratuito. Não é só dar dinheiro, é dar espaço. A mulher tem que ter capacitação para participar, tem que ter direito de participar e tem que ter espaço para dizer que está participando e de que forma está participando. Isso é prioridade.
É importante esse fato porque, vejam, eu peguei aqui alguns números. Em 2016, foi constatado que mais de 16 mil candidatos não tiveram sequer um voto no Brasil. Desses, 14.400 eram mulheres. O que acontecia e vem acontecendo na prática é que, para atingir essa meta dos 30% mínimos, os partidos iam enfiando mulheres sem muita preparação só para ocuparem as vagas. Essas mulheres, na prática, não faziam campanha, portanto, não tinham votos e, com o passar do tempo, se garantiu dinheiro para elas. Então, elas foram ainda utilizadas para esvaziar dinheiro público e verter para outros caminhos que não são democráticos. Então, a partir de agora, com a intensificação das informações, com a intensificação da fiscalização e com as providências do TSE, os partidos estão entendendo que mulher tem que participar efetivamente, tem que receber o dinheiro. Esse dinheiro ele tem que ser utilizado diretamente na campanha e na campanha da mulher, que tem que conquistar voto e tem que usar o dinheiro da maneira que lhe aprouver. É impossível manter essa prática de dar dinheiro para a mulher porque ela foi colocada na vaga A, B ou C, que tem recursos, e depois obrigar esta mulher a fazer campanha casada com A, B ou C e pagar jingle eleitoral, por exemplo, que para a mulher vai custar 100 mil reais, enquanto que para o candidato normal, colega dela do sexo masculino, custa 1.000. Esse tipo de coisa não é mais tolerada e é importante entender o seguinte: desvios disso agora repercutem inclusive como multa para os partidos também. Os partidos podem ser financeiramente responsabilizados, além de serem os seus mentores, os seus dirigentes, processados por crime de fraude, crime, eu estava verificando aqui, de lavagem de dinheiro, sem contar as penalidades que o Dr. Tavarnaro alertou, de inelegibilidade e cassação. Eu acho que pela fala de vocês dois, ficou bem claro que os partidos efetivamente precisam ter mais responsabilidade e uma maior atuação, tanto no que diz respeito à preparação de suas candidatas femininas, à inclusão das mulheres nas legendas partidárias, quanto ao controle desses gastos e da propaganda e da campanha delas. Eu vou permanecer com você, Leandro, aqui, para tocar num outro assunto que envolve a atuação dos partidos e que, na verdade, é sempre, ou melhor, pelo menos é a segunda vez que isso vem como um problema para os partidos, que é a questão das comissões provisórias. Lá na eleição de 2016, em virtude de uma resolução do TSE lá de 2015, já se gerou toda uma discussão e uma dúvida se as comissões provisórias poderiam convocar convenções partidárias, porque as comissões provisórias teriam lá na resolução de 2015 apenas 120 dias de duração e agora a resolução de 2018 repete os dispositivos da resolução de 2015, apenas ampliando o prazo de vigência das comissões provisórias para 180 dias. Depois disso nós tivemos uma alteração legislativa e me parece que essa questão voltou a debate, voltou a gerar dúvida em razão de um pedido de registro de setembro de 2000, uma petição 18 de setembro de 2019, analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral e que enfrenta essa alteração legislativa de 2019, que ampliava o prazo de vigência das comissões provisórias para 8 anos. Então a gente tem uma resolução do TSE falando de 180 dias, a gente tem uma alteração legislativa ampliando para 8 anos. Leandro, como é que fica isso? Os partidos eles vão ter que constituir diretórios, os partidos vão ficar com suas comissões provisórias. Me explica você, qual é a orientação de você como advogado de partido, qual a orientação que você daria para os seus partidos, qual a orientação que você daria para as comissões provisórias municipais em termos de tentar garantir uma segurança jurídica e como é que você interpreta tanto essa deliberação do Tribunal Superior Eleitoral quanto a atuação do Congresso tentando ampliar o prazo. Veja, será que é provisório uma comissão com duração de 8 anos? Luiz, essa matéria vem sendo debatida há muito tempo. Eu digo para quem me pergunta a respeito do tema o seguinte: comissão provisória é feita para ser usada durante o momento em que o partido está sendo implantado na circunscrição onde ele chega. Então, está chegando um partido novo no município, ele tem lá um período para se estruturar, filiar gente, compor um quadro, depois tem que formar o seu diretório. Já passou o seu tempo desse coronelismo de ficar mantendo a comissão como provisória para que, se o grupo que está lá no comando do partido não prestigiar ou não obedecer à ordem do mandatário superior, do chefe, do dono do partido, são todo mundo destituídos ali e se nomeia outro grupo. Isso não é mais aceitável. Agora, a par dessa crítica, o fato é o seguinte:
quem detém efetivamente a possibilidade de candidatura ou meio para isso é o partido. O partido é uma instituição democrática e tem que ser respeitada por isso. Esse debate da comissão provisória, vejam como vem sido tratado. Eu anotei aqui que a resolução de 2015, a 23.465, trazia lá uma anotação de que as comissões provisórias teriam validade de 120 dias, só 120 dias. Isso foi uma resolução do TSE. No passo seguinte, em 2016, saiu uma outra resolução, a de número 23.471, e disse o seguinte: o prazo é de 120 dias, salvo se o estatuto prever um prazo razoável diverso. Mas quando fala prazo razoável diverso, o que é razoável para mim pode não ser para outra pessoa. Ficou de maneira aberta esse debate de novo. Aí, em 2018, veio uma outra resolução do TSE, de número 23.571, e disse que as anotações relativas aos órgãos partidários provisórios têm validade de 180 dias, salvo se o estatuto partidário estabelecer prazo inferior diverso. Ou seja, poderia chegar até 180 dias, exceto se o partido resolvesse no estatuto fixar prazo menor. Isso gerou um corre-corre imenso, uma confusão, porque era ano eleitoral, e daí passou uma revisão, uma modificação legislativa, foi a Lei 13.831, de 2019, lá assentou-se o prazo de 8 anos. Agora, gente, 8 anos é uma vida quase, não tem como justificar que uma comissão é provisória com prazo de 8 anos. Isso é período para realizar definitivamente pelo menos 2 eleições. Então, não há de verdade proporcionalidade e razoabilidade nesse prazo. Diante desse fato, uma decorrência que se teve foi aí a petição número 18 que você mencionou. Nessa petição, que foi da relatoria de um brilhante eleitoralista da cadeira dos advogados, um jurista, o Dr. Sérgio Banhos, o TSE decidiu que não aplicaria este comando legal da maneira como está, que haveria ali a necessidade de que se respeitasse o princípio democrático e esta democracia haveria de ser prestigiada. Então, o prazo de vigência começou a ser discutido de novo. E nesta discussão, através de uma decisão de 10 de dezembro de 2019, uma representação, que decidiu sobre a formação do partido Unidade Popular, o TSE resolveu, então, desconsiderar o prazo de 8 anos. O TSE disse: olha, o prazo de 8 anos é muito grande, ele fere a democracia. E aí houve todo um debate nisso. O fato é que foi assentado ali, nesta resolução, primeiro ponderando considerações trazidas pelo ministro Tarcísio, depois o ministro Fachin e inclusive o ministro Barroso, dizendo que essa legislação tem um cheiro muito forte de inconstitucionalidade. Deixa eu pegar um gancho nisso para passar esse ponto do debate para o doutor Tabarnaba. Doutor, o Leandro resumiu bem a situação. A gente tinha o TSE de 2015 para 2018 amplia o prazo de 120 para 180, então me parece que ele já deu aí para os partidos um pouco mais de fôlego, um pouco mais de tempo com as comissões provisórias, mas há evidentemente uma queda de braço, né? O senhor não sei se o senhor vê dessa forma, do Congresso Nacional com o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE me parece tentando fortalecer uma certa democracia interna nos partidos. Como é que o senhor vê essa disputa? Sem dúvida, nós verificamos não só nesse tema, como em muitos outros temas, que sempre há uma queda de braço entre o Legislativo e principalmente o Tribunal Superior Eleitoral. Normalmente a gente vê a seguinte situação: as leis são adequadas ao entendimento novo do Tribunal Superior Eleitoral a respeito de algum tema. Aí a lei é alterada, novamente o tribunal modifica sua jurisprudência e assim vai acontecendo. Nesse caso específico, o ponto de partida é a garantia, como princípio constitucional, da autonomia partidária, que é uma garantia de fundamental importância dentro desse fundamental participante da democracia que são os partidos políticos. No entanto, é uma autonomia que tem limites, afinal, embora o partido político seja uma entidade de direito privado, ele tem uma função pública relevantíssima e, por isso, a sua atividade deve ser fiscalizada e deve ser balizada
por regras de suma importância como é a Constituição Federal. E aí, nesse ponto, o Dr. Leandro bem lembrou que, apesar da autonomia, há necessidade de uma democracia interna dos partidos. Então, se estamos falando de democracia no sentido do voto do eleitor e do cidadão, a democracia interna do partido deve ser sempre prestigiada, e é nesse sentido a manifestação do Poder Judiciário. Uma vez que a legislação estabelece um prazo de 8 anos, o Dr. Leandro lembrou que em 8 anos nós fazemos 2 eleições municipais, fora as 2 gerais. É muito tempo para considerar que uma situação é provisória. Nesse sentido, apesar da lei estabelecer um prazo de 8 anos e essa lei ter obedecido ao princípio da anualidade, ou seja, formalmente ela é aplicável para as eleições desse ano, a jurisprudência do TSE me parece já chancelada, já estabelecida, no sentido de que não serão tolerados prazos maiores de 180 dias. E aí, nesse sentido, já vem uma advertência que ainda há tempo dos partidos corrigirem as suas situações e se prepararem para as eleições deste ano. Não vale a pena, a meu ver, deixar para discutir isso judicialmente, forçando a barra com uma comissão provisória que tenha mais de 180 dias. Arrisco dizer que, se essa situação fosse levada a julgamento hoje, apesar da disciplina legal de 8 anos, as decisões judiciais levariam à manutenção desse prazo de 180 dias. Lembro novamente que, embora nas eleições municipais o primeiro julgamento seja do juiz lá da zona eleitoral de cada cidade, um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral aqui em Curitiba, todas as decisões em território nacional devem obedecer à orientação do Tribunal Superior Eleitoral. E hoje não há divergência nessa interpretação. O Dr. Leandro bem relembrou esse último julgamento, capitaneado pelo ministro Sérgio Banhos, no sentido de que mais de 180 dias fere a democracia interna dos partidos e, portanto, repito que arrisco dizer que esse prazo de 180 dias é uma tendência de que ele será observado nessas eleições. Eu não arriscaria com prazos maiores nesse pleito aqui municipal que se avizinha. Me parece que os partidos políticos eles precisam parar de resistir ao espírito das normas. É assim com as candidaturas femininas, é assim com as comissões provisórias, e tentar se adaptar a sua estrutura a essas interpretações em conformidade com o texto constitucional, em conformidade com o princípio democrático, em conformidade com o princípio da moralidade, né, doutor? Mas, pois não, Leandro? E aí, Luiz, veja bem, é importante só pegar o gancho para reforçar o que disse o Dr. Roberto Tavarnaro. Há tempo de fazer as convenções, não vale a pena o risco. Eu digo isso porque nos julgamentos do TSE foi dito o seguinte, e por 2 ministros que estão no TSE, mas já são do Supremo, o ministro Fachin e o ministro Barroso. Olha, há cheiro de inconstitucionalidade nisso. Existe agora em tramitação uma ação declaratória, uma ADI, lá no Supremo, que a qualquer momento pode vir ser pautada e ser julgada, dizendo que o prazo é de 180 dias, pronto, acabou. Aí não vai ter o que fazer. Então, como você falou, é preciso parar de resistir, entender que é preciso ter democracia eficaz e na prática, para daí constituir novos diretórios. Essa queda de braço até do Legislativo com o Judiciário, a gente conhece como efeito backlash, e não é, como o Dr. Tavarnaro falou, não é nova essa queda de braço. A gente teve lá, por exemplo, na questão da verticalização. Vem a jurisprudência eleitoral e impõe verticalização. As coligações em âmbito nacional têm que ser repetidas em âmbito estadual, e daí vem o legislador, altera o texto constitucional para mudar a Constituição, para acabar com a verticalização. Então, é algo que não é saudável, né? Gera uma instabilidade entre as instituições, e melhor seria efetivamente uma real adaptação dos partidos àquilo que está previsto na lei. Mas eu vou mudar um pouco de assunto aqui, vou continuar com o Dr. Tavarnaro. Vou falar um pouco agora com o senhor sobre questão de propaganda eleitoral na pré-campanha, e se o senhor me permitir, gostaria de citar um dos julgados recentes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, de sua relatoria,
no recurso na representação 5510 aqui do Paraná, que envolvia uma questão de propaganda irregular no período de pré-campanha. Gostaria que o senhor me explicasse um pouquinho como é que funciona essas regras da propaganda na pré-campanha. A gente já teve uma certa oscilação da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, mas me parece que o TSE agora está meio que dando um norte para esse tema. Doutor Tavanaro, acho que o senhor é autoridade nisso, até em virtude da relatoria desse processo que eu mencionei. Explica para a gente mais ou menos como é que funciona. Muito bem. O ponto de partida para se aferir a propaganda antecipada, que dentro de um período de pré-campanha, mas vamos considerar uma propaganda antecipada, é tudo o que ocorre antes do dia 15 de agosto. Há uma regra estabelecendo que a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 15 de agosto, portanto, tudo o que acontece anteriormente pode ser considerado proibido. A partir desse entendimento, a jurisprudência do TSE oscilou muito no sentido de permitir certos atos e proibir certos atos, até o momento em que foi alterado novamente, mais um exemplo dessa situação de backlash legislativo, o artigo 36 da Lei das Eleições, que regula essa matéria, com a inserção do artigo 36A, no sentido, generalizando no sentido assim: toda manifestação, ou quase toda manifestação, é permitida, desde que não envolva pedido explícito de voto. A partir dessa alteração legislativa, os pré-candidatos passaram a considerar que, realmente, eu posso veicular tudo o que eu quiser, pela forma que eu quiser, desde que não haja pedido explícito de voto. Convenhamos que é uma situação até esdrúxula, porque há muitas formas de se fazer propaganda eleitoral, promoção pessoal, sem um pedido explícito de voto. Mas é assim a legislação, e aí o Tribunal Superior Eleitoral, por algum tempo, aplicou indiscriminadamente essa legislação, até que recentemente, e aí foi a premissa para esse julgamento recente aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, houve um certo detalhamento dessas situações de propaganda antecipada. Então, em resumo, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez foi estabelecer 3 degraus para a análise, para a avaliação de uma propaganda ou de um ato de promoção pessoal como sendo caracterizador de propaganda antecipada, e aí nesse sentido proibido ou não. O primeiro ponto é a verificação se essa manifestação de um candidato se trata de um irrelevante eleitoral. É assim a nomenclatura utilizada pelo Tribunal Superior. É um irrelevante eleitoral, ou seja, aquela manifestação não tem ligação nenhuma com as eleições, é simplesmente uma manifestação de uma pessoa a respeito de um assunto aleatório. Chegou-se a considerar que, por exemplo, uma felicitação de aniversário, que é muito comum, felicitação de Natal, seria um irrelevante eleitoral. Se caracterizar-se um irrelevante eleitoral, de partida já é descartada a possibilidade de propaganda antecipada. Caso contrário, se houver alguma ligação com as eleições, passar-se-ia ao segundo degrau, que é a verificação se dessa manifestação há pedido explícito de voto. Havendo pedido explícito de voto, há um enquadramento com uma propaganda antecipada. De cara, já podemos perceber que é proibido. Se não há pedido explícito de voto, a gente precisa pular para o terceiro degrau, que aí é a verificação do meio pelo qual foi divulgada essa manifestação. E aí chegamos nesse julgamento aqui recente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no qual foi considerada proibida a veiculação de uma manifestação de um parlamentar estadual a respeito de uma lei, de um projeto de lei que ele propôs há alguns anos atrás, se eu me recordo corretamente, em 2015, mediante outdoor, ao lado do presidente da República,
unicamente em um município. Então, são vários fatores que foram considerados para o tribunal caracterizar essa propaganda como uma propaganda eleitoral, com viés eleitoral, por um meio proibido. Qual é o meio proibido? Os meios proibidos são todos os meios proibidos durante a campanha eleitoral. Por exemplo, o outdoor, a distribuição de brindes, de camisetas e coisas assim. Tudo que é proibido, portanto, para a campanha eleitoral é proibido para a pré-campanha. Mas essa veiculação dessa mensagem precisa ter algum viés eleitoral, ainda que ela não se caracterize como aquela propaganda antecipada permitida, que não envolve pedido explícito de votos. Então, recapitulando os 3 passos. O primeiro é um indiferente eleitoral ou não. O segundo passo é a propaganda antecipada ou não, há pedido explícito de voto ou não. E aí o terceiro passo, o meio utilizado é permitido para a propaganda eleitoral ou o meio utilizado é proibido. E aí o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que, se esse meio é proibido para a campanha eleitoral, ele não pode ser permitido para a pré-campanha. Mesmo que não haja um pedido explícito de voto, a colocação de um candidato, e aí eu vou voltar ao exemplo aqui, porque já foi publicada a decisão e causou uma certa perplexidade. Um candidato que se apresenta como uma pessoa que se apresenta divulgando um ato parlamentar ocorrido há anos, ao lado do presidente da República, cuja figura não tem a ver com aquele projeto de lei destinado, que beneficiou deficientes físicos. Apenas em um município, quando a lei tem validade para o estado inteiro, justamente no município no qual ao qual ele já havia manifestado interesse de concorrer à prefeitura pelas mídias sociais. Todas essas características levaram o tribunal a entender que, de fato, essa promoção pessoal destina-se a uma projeção eleitoral e, portanto, o meio utilizado outdoor não pode ser permitido para essa promoção pessoal. Eu sei e reconheço que, por algumas perspectivas, essa decisão pode parecer contraditória, tendo em vista que não envolve pedido explícito de voto. Mas, repito, que é essa a jurisprudência atual do Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser obedecida em âmbito nacional, e assim o Tribunal Regional Eleitoral procedeu nesse caso polêmico. Parece, doutor Tavanaro, que um contra-argumento em relação a possíveis críticas à decisão seria de que o fato de não haver pedido explícito de votos afastou a aplicação da multa, nesse caso, porque o tribunal afasta a aplicação da multa, mas impõe a obrigação de fazer, retire o outdoor. Em termos, aí nesse ponto de aplicação da multa houve uma divergência, inclusive eu fiquei vencido nesse ponto porque eu considerei que não se aplicaria nenhuma multa, nem por propaganda antecipada e nem, nesse caso específico, por propaganda irregular, justamente porque o entendimento é muito recente do tribunal e a comunidade jurídica até não estava preparada para orientar os seus candidatos, os seus clientes. Há uma dupla irregularidade, nesse caso a acusação é de uma dupla irregularidade. Uma é a propaganda antecipada, que de fato foi afastada porque não houve pedido explícito de voto. Para a aferição da propaganda antecipada é quase objetivo. Há pedido explícito de voto ou não, dependendo da situação vai caracterizar ou não. Já a propaganda irregular, e nesse caso a votação da maioria entendeu que houve propaganda irregular porque o meio utilizado foi o outdoor, que é proibido, é um meio proibido, e portanto houve ao final a aplicação da multa, ainda que o meu voto como relator fosse diferente nesse sentido. Então, nesse caso, a aplicação poderia ser dupla, mas foi reduzida para uma só como propaganda irregular. Compreende. Leandro, invadiu um pouco o teu tempo aqui com o Dr. Tavanaro, mas vamos lá, qual que é a sua opinião sobre essa questão da propaganda antecipada, o que é proibido na campanha, se é proibido na pré-campanha? Veja, Luiz, você me perguntou sobre a minha opinião. A minha opinião é que a legislação deveria prestigiar a liberdade de manifestação e de expressão.
sobretudo para o candidato acabado uma eleição já, se quisesse, dizer que é candidato porque e para defender quais bandeiras no dia seguinte até. Essa é a minha posição, que não é a da lei. Se alguém fizer isso, vai tomar multa. Eu acredito, usando outdoor? Inclusive usando outdoor, há risco. Eu vou dizer o porquê. Vejam bem, a liberdade de manifestação e expressão me parece que é o jeito mais democrático da pessoa dizer por que veio e a que veio disputar um cargo. Isso quer dizer, no meu modo de ver, que as pessoas poderiam, desde sempre, dizer que bandeiras defendem e que bandeiras criticam. E isso, se partir para o uso de Facebook, YouTube, redes sociais, facilitaria para que a população tivesse acesso ao que pensa cada candidato efetivamente e ao longo do tempo, de maneira que poderia decidir que candidato que representa melhor. Mas isso não é assim. A legislação eleitoral impõe limites para que alguns candidatos com mais condições não saiam à frente de outros. Bom, isso é um primeiro ponto. Aí, como estabeleceu aqui o Dr. Tavarnaro, a legislação de agora, a jurisprudência de agora, inclusive, estabelece uma gradação do que entende como propaganda eleitoral antecipada, e isso seria factível de receber uma multa como punição, caso venha a ser feita. É aquela publicidade onde a pessoa deixa, por um modo direto, antevendo já um pedido de voto. Essa propaganda antecipada não poderia. Mas aqui ele disse que há um outro tipo de publicidade que não traz um pedido de voto. Todavia, ela é irregular pelo meio adotado, porque seja antes ou seja durante a campanha eleitoral, ela não é tolerada. Eu entendo que esse tipo de avaliação demanda cuidado, porque põe o órgão julgador numa margem de subjetivismo que prejudica quem é candidato, quem é advogado, tem que orientar o candidato. Eu digo isso com muito conforto, porque sei que o Dr. Tavarnaro é um dos que mais defende a segurança jurídica das decisões, às vezes até contra a posição dele próprio. Ele diz que, olha, se na eleição tal o entendimento era deste jeito, a gente não pode mudar para um outro agora, ainda que seja mais justo. Ele tem sempre preocupação com a segurança jurídica. Mas vejam o exemplo que eu vou dar. O Dr. Tavarnaro teve frente a uma questão de outdoor e isso teve que ser apreciado pelo TRE. O TRE, de uma maneira inovadora, se posicionou. Mas imaginemos que eu, Leandro, que nunca concorri a nada, resolvesse ser candidato a vereador da cidade de Curitiba, vestiria o manto sagrado da camisa do Palmeiras e defenderia as bandeiras palmeirenses de pensar. Para isso... Você já perdeu o voto. Não, para isso, vejam bem, eu adotaria, não um outdoor, porque o outdoor é proibido, mas eu faria placas de até 4 metros quadrados. E lá faria uma mensagem de combate à corrupção, ou até prenunciaria com uma foto, quem sabe, junto com o Bolsonaro, então, que é reconhecidamente um líder político e palmeirense. E anunciaria lá a Bolsa Porquinho. Pronto, seria dinheiro para a população para fazer alguma coisa que vinculasse a atividade do Palmeiras e me traria algum tipo de simpatia. Se eu fizer uma placa com isso, resolver distribuir pela cidade, obedecido ao tamanho de 4 metros quadrados, eu vou ter a simpatia do eleitorado, por conta de que estarei atrelando uma política social de distribuição de recursos, estarei de uma magnitude imensa distribuindo a minha imagem associada a isso e fomentando diretamente a simpatia e, portanto, captando indiretamente voto. Eu poderia usar isso, inclusive, em carros envelopados, até meio metro quadrado poderia. Poderia fazer a bandeira, até 4 metros quadrados também, e pôr tudo isso para rodar. Isso não seria uma publicidade que impactaria no certame eleitoral? Eu tendo a não ficar satisfeito com os vetores que estão postos agora, e aí não é, claro, com a decisão que saiu daqui.
Mas vem de uma orientação do TSE, me parece. Exatamente. O que eu defendo é que os vetores utilizados não resolvem a situação. É fácil utilizar quando a gente vê um outdoor. Olha, você não pode usar um outdoor antes, no período de pré-campanha, porque no período de campanha não pode. Você não pode pedir voto numa camiseta no período de pré-campanha, distribuir as camisetas, porque na campanha também não pode usar camiseta. Mas se eu utilizar uma bandeira que eu resolver distribuir ou pagar para a população ficar balançando a bandeira com uma mensagem minha, uma imagem minha e uma proposta para você pensar no futuro que está vindo pelos pontos da cidade, eu poderia usar carro envelopado, eu poderia usar placa, porque se obedecer o tamanho de meio metro quadrado, isso é possível. Isso deve ser feito? Não estou dando ideia para ninguém, porque veja bem, se hoje o entendimento é de que poderia, não estou dizendo que poderia, mas vamos dizer que o entendimento fosse esse, sob o ponto de vista da propaganda, é claro que um adversário muito atento poderia reunir isso, documentar e quando a eleição começasse, me processar por abuso de poder econômico. Então, é preciso ter cuidado. O que eu digo é que as balizas estão em aberto e demandam atenção. Sempre é preciso avaliar do ponto de vista jurídico. E no caso concreto, né? Isso Exatamente. é importante, que não existe definição a um detalhamento da lei, mas não existe uma definição objetiva pela jurisprudência. Então, é o caso concreto, o julgamento do caso, as circunstâncias, alguns elementos que vão dizer se aquilo é ou não é uma propaganda proibida, como ocorreu, e eu destaquei aqui nesse caso de São José dos Pinhais. Me parece que quando o legislador lá atrás proibiu o outdoor, ele queria proibir uma das ferramentas de propaganda até então existentes, mais onerosas que existiam no processo eleitoral. Quando o legislador, me parece que agora vem trazer essa proibição para o período, o legislador não, o TSE, vem trazer essa proibição para o período de pré-campanha, da mesma forma que evitar o abuso do poder econômico. De modo geral, me parece que as últimas alterações legislativas, elas têm por fim inibir esse abuso do poder econômico. Peguemos, por exemplo, a ADI 4650. O Supremo Tribunal Federal, ao proibir que empresas financiem campanhas eleitorais, doem para campanhas eleitorais, está tentando inibir esse abuso do poder econômico. O legislador, quando reduz, depois de grandes movimentos populares, uma pressão da opinião pública e reduz o período de campanha de 3 meses para mais ou menos 45 dias, ali do dia 15 de agosto até o primeiro domingo de outubro, que é inibir o abuso do poder econômico nas campanhas. E pegando então o gancho nisso que vocês dois falaram do abuso de poder econômico, dessa questão da influência do dinheiro, a eleição de 2016, a última eleição municipal, para a gente estabelecer um paralelo com a atual, foi a primeira eleição municipal em que nós não tivemos esse patrocínio privado de empresas nas campanhas eleitorais, apenas pessoas físicas podiam doar. Foi uma campanha bastante humilde, por assim dizer, foi uma campanha diferente. As primeiras experiências acabam sendo sempre feitas nas eleições municipais e isso nos fez concluir que não seria possível, Dr. Tamarnaro, fazer uma campanha de presidente da República sem recursos, apenas com doações de pessoas físicas. O Congresso Nacional, então, aprova o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, dinheiro público injetado nas campanhas eleitorais. Vamos tentar inibir o abuso de poder econômico. Será que isso funcionou, Dr. Tamarnaro? Será que o fundo efetivamente inibiu? O fundo contribuiu para moralizar? Como é que é a atuação da Justiça Eleitoral na análise dos gastos dos candidatos em campanha? Nós vemos um investimento de recursos públicos muito grande. Nesse caso, agora, os números ficarão em mais de 2 bilhões de reais a serem distribuídos no Brasil inteiro. E uma consequência imediata de aporte de recurso público em campanha eleitoral é a atenção, um incremento na atenção com relação à fiscalização da proveniência e da destinação desses recursos. E aí desembocamos nas prestações de contas, que muitas vezes são negligenciadas por candidatos e por partidos, e temos acompanhado uma situação interessante agora, depois que a campanha já passou, depois que muitas pessoas perderam até interesse na vida pública, se deparando com determinações da Justiça de devolução de grandes valores, justamente porque houve uma prestação de contas mal feita. Cito como exemplo algumas situações corriqueiras no tribunal
E antes disso, compartilho aqui o drama de alguns candidatos que vão até o tribunal presenciar o julgamento das contas que eles prestaram, e aí no final o relator diz assim: então eu condeno o candidato à devolução, determino a devolução de 50 mil, 100 mil, 30 mil, 20, 10 mil reais, porque ele recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e não comprovou a destinação. E aí o sujeito fica apavorado ali, porque ele diz: olha, eu confiei a administração das minhas contas, da minha campanha, ao partido político, falaram que iam contratar advogado e que iam disponibilizar um contador para atender disso, eu nunca participei de campanha, eu achei que estava tudo bem, e agora tenho que tirar dinheiro do meu bolso para corrigir essa situação, sob pena de, inclusive, sofrer uma execução fiscal cobrando esse valor. Então, fica com o cadastro negativado. Então, consequências muito negativas para quem negligencia nesse sentido. Uma situação corriqueira é a simples falta de constituição de advogado para prestação de contas, já acarreta, por determinação do TSE, o julgamento das contas como não prestadas. E aí pode parecer assim: não, mas não prestadas, então não houve decisão de mérito, ninguém viu minhas contas, estão considerando não prestadas. Mas a consequência é talvez uma das piores, porque o candidato que não presta contas fica, durante toda a legislatura para a qual concorreu, ou seja, os 4 anos seguintes, a começar em janeiro e não nas eleições, fica sem certidão de quitação eleitoral. E a quitação eleitoral hoje não é só para ele poder ser candidato, mas para um monte de outras situações do cotidiano, passaporte e outras coisas. Então, participar de concursos públicos. Há uma consequência negativa muito importante que as pessoas só percebem quando ela foi aplicada, e aí não dá para corrigir. Constituição de advogado, muitos candidatos não prestam atenção nisso e ficam com esse problema. E aí, se ele foi candidato a vereador, por exemplo, não constituiu advogado na prestação de contas, ele está inelegível para a próxima eleição a vereador, porque quando ele pleitear o registro de candidatura na próxima eleição municipal, ele terá que apresentar a certidão de quitação eleitoral e não vai conseguir, porque ela só será liberada quando terminar a legislatura. Outra situação corriqueira: a abertura de contas bancárias. Todo o trânsito de recursos financeiros de campanha eleitoral deve ocorrer por contas bancárias previamente abertas e exclusivas para esse fim. Há muitos candidatos que movimentam recursos fora das contas bancárias, e isso configura o conhecidíssimo Caixa 2. Caixa 2 de campanha, principalmente envolvendo recurso público, hoje não é tolerado em nenhuma medida pela Justiça. Então, é uma outra preocupação muito grande que o candidato deve ter, porque hoje a circularização de informações é muito grande. Primeiro, há uma prestação de informações na prestação de contas perante a Justiça Eleitoral, mas há dados compartilhados com a Receita Federal, há dados bancários, porque extratos bancários são fornecidos pelas instituições, e aí o tribunal faz o cruzamento dessas informações. Então, muitas vezes, o candidato contratou um serviço e não pagou, mas o prestador do serviço emitiu uma nota fiscal. Essa nota vem para a prestação de contas, não pelo candidato, mas por esse cruzamento de informações, e vai ensejar um problema para o candidato. Então, a grande advertência que fica nesse ambiente aqui pré-eleitoral é justamente uma atenção que todos os candidatos, sejam eles já experientes ou não, devem ter com a movimentação financeira, com a contratação de bons profissionais, e principalmente levando em conta que quando a Justiça se depara com movimentação de recurso público, a atenção é muito maior, a tolerância é muito menor, no sentido de admitir algum desvio, alguma falta de explicação. Trabalhamos com percentuais de até 5%, até 4%, mas agora já estamos percebendo que, tratando de recurso público, esses percentuais vão diminuindo cada vez mais. Obrigado, doutor. Como a gente está chegando próximo do término do nosso tempo, eu vou passar para o último tema, Leandro, até porque essa questão acho que ficou bem explicada pelo doutor Tavanaro, né?
é uma grande preocupação aqui da Justiça Eleitoral e também de nós que advogamos para partidos políticos, eu, você, em orientar bem os candidatos quanto a esses aspectos técnicos. Eu acho que cada vez mais a eleição está ficando mais técnica, você precisa de um advogado que faça assessoria jurídica, mas também de um contador que tenha todos esses cuidados, que saiba que a Justiça Eleitoral cruza todos esses dados que chegam a ela, muitas vezes não pelo próprio candidato, mas pelo fornecedor do serviço, pela instituição financeira, pelo Tribunal Superior Eleitoral que comunica a transferência de recursos do fundo, etc. Eu vou passar... Luiz, antes de você passar, eu só quero fazer uma ressalva. Uma ressalva é importante. A resolução da prestação de contas deixa que o candidato constitua um administrador financeiro para gerenciar no dia a dia a sua prestação de contas. A resolução obriga a contratação de contador e de advogado. É obrigatório. Mas o candidato não pode perder de vista que está escrito lá com todas as letras que o responsável pela prestação de contas é o candidato. Então, se tiver alguma coisa faltando, o responsável é ele. Se tiver um documento fraudado, até para fins criminais, a responsabilidade é dele. E se tiver faltando comprovação de onde é que foi dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral, que são dinheiro público, a responsabilidade é dele. Então, eu só digo ao candidato o seguinte: preste atenção, saiba quem você está colocando na sua prestação de contas e não serve aquele primo, aquele vizinho, aquele amigo da escola que é gente bacana que vai te ajudar. Ajudar não serve. Campanha não é coisa para amador, é coisa para profissional, porque o risco é do candidato. É isso que eu queria dizer. Isso até porque ninguém depois pode alegar o desconhecimento da lei para deixar de cumpri-la. Uma boa observação do Dr. Leandro aqui, ele é responsável, o candidato, por lei, pela sua prestação de contas. Vou passar para o último ponto bastante polêmico e bastante interessante, também muito dinâmico, bem típico do processo eleitoral, que é a questão do processo judicial eleitoral. Essa vai ser a primeira eleição municipal com aplicação do processo judicial eletrônico. Okay? O processo eleitoral é muito dinâmico, nós temos apenas 45 dias de campanha e nesse período, até a resolução fala que é no momento do registro até a diplomação, os candidatos são intimados por mural eletrônico, por uma das novidades aqui da resolução, por mensagem eletrônica, né? Então o candidato vai ter que informar isso para a Justiça Eleitoral, né, doutor Tavarnado? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ser essa dinâmica? A gente tem até previsão de citação por mensagem eletrônica. A Justiça Eleitoral está preparada e está estruturada para cumprir essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral para as ações eleitorais? Sim. Todo o processamento das eleições hoje é feito e os processos são realizados de forma eletrônica. Já na eleição geral já foi assim, e agora nas municipais houve uma movimentação muito grande do Tribunal Superior Eleitoral no sentido da orientação e da capacitação dos servidores para tramitar todos esses processos pela via eletrônica. E uma das principais características é a tentativa de facilitação da comunicação dos atos processuais. Tínhamos antigamente, alguns políticos devem lembrar, a utilização do fax, que até pouco tempo, e ainda nas últimas eleições verificamos isso, esse equipamento obsoleto ainda na Justiça Eleitoral sempre foi muito utilizado. Mas agora, tendo em vista a ampla utilização de outros mecanismos de comunicação, como esses aplicativos de aparelhos celulares, a Justiça, principalmente a partir do Tribunal Superior Eleitoral, entendeu que é possível sim utilizar a comunicação eletrônica com eficiência e com segurança. Já foi utilizado e algumas empresas de grande escala preferiram a utilização de e-mails para a comunicação dos atos, e agora uma inovação é a utilização do WhatsApp, do aplicativo WhatsApp, para a comunicação dos atos processuais, principalmente esses atos que ensejam a informação ao candidato, não aos advogados, mas sim ao candidato, desde o primeiro ato, como foi mencionado, a citação. Então, por ocasião do registro da candidatura, o candidato vai informar um número que tenha um desses aplicativos, provavelmente será o WhatsApp mesmo, que me parece ser o mais popular, e por esse aplicativo ele receberá os comunicados da Justiça Eleitoral
inclusive aquele primeiro chamado, no sentido de que ele está sendo processado por alguma irregularidade. Destacando aqui, e eu entendo que há uma certa resistência nesse sentido, mas todos os testes que foram feitos foram positivos, no sentido de que não é exigida uma resposta do candidato no sentido de que ele recebeu a comunicação. Basta que o servidor da Justiça Eleitoral certifique que a mensagem foi enviada e foi entregue, e ele pode ter essa informação no aparelho dele, no aparelho que envia a informação, que ela será considerada válida, como sempre aconteceu quando um oficial de justiça se dirige a uma pessoa e diz: eu informei ele desse fato, mas ele se recusou a assinar. Essa fé pública que tem o oficial de justiça também tem o servidor da Justiça Eleitoral em certificar o envio de uma mensagem e a entrega dela ao destinatário. Outro ponto que o candidato não pode negligenciar é justamente na manutenção dessa linha telefônica que ele credenciar perante a Justiça Eleitoral. É óbvio que ele pode alterá-la durante o processo, comprovando que não mais lhe pertence, mas é uma informação que antigamente o candidato só se preocupava com aquele aparelho fixo de fax, muitas vezes compartilhado. Agora ele terá, a comunicação será feita pelo aparelho de celular, provavelmente pelo aplicativo WhatsApp, e ele deve prestar atenção porque é uma comunicação oficial cujo não atendimento tem consequências. Até a última eleição, e continua assim nessa, né? É muito comum os advogados arquivarem a procuração em cartório para essas representações de violação da lei das eleições, né? Claro, não vai ser citação por WhatsApp para uma AIGE, que continua seguindo o rito do artigo 22, exige citação pessoal, mas para a esmagadora maioria das representações é uma novidade interessante. Uma boa orientação, talvez, né, Leandro, arquivar a procuração em cartório com o número do WhatsApp na procuração, como diz a resolução, para você, advogado, acabar centralizando todas as citações do teu cliente. Acaba gerando uma certa organização, porque o advogado está acostumado com aquilo. Melhor, às vezes, do que deixar na mão de um coordenador de campanha. O que você tem a me dizer sobre esse aspecto tecnológico dessa eleição? Luiz, para entrar nesse tema, eu preciso fazer uma ressalva primeiro. Eu trabalho com eleição desde 2001 e sou fã, confesso, da seriedade e da evolução que é desenvolvida pela Justiça Eleitoral aqui do Paraná. Eu tenho lá profunda admiração pelo quadro de funcionários, é muito preparado, é muito dedicado e sei que fazem o máximo, muito além das funções públicas, para a eleição funcionar bem. Eu digo essa ressalva porque eu sou muito crítico da maneira como a tecnologia está sendo implantada. Veja que eleição, direito de votar, ser votado e os desdobramentos disso são manifestações de um direito fundamental, é constitucional. E aí a gente está agora, exatamente nesta eleição, num cenário de implantação do PJE, uma plataforma eletrônica de tramitação processual, que na eleição passada funcionou bem para o nível do segundo grau, aqui em Curitiba, o tribunal. Agora vai atender obrigatoriamente a todas as cidades na eleição municipal. Então vai atender Curitiba, mas vai atender Coronel Domingos Soares, Rosário do Ivaí, vai atender Mangueirinha, Sabaldi, Apucarana, Arapongas, a grande região metropolitana de Lobato, vai atender todas as cidades. E isso já é uma novidade difícil, porque há restrições tecnológicas, pelo menos no que toca a um sinal estável e confiável, permanente de internet. Agregar a isso o recebimento de citações e intimações, as comunicações de modo geral das ações eleitorais pela via de aplicativo, a mim parece um passo muito largo, e isso me preocupa. Me preocupa sobretudo porque a resolução diz que não demanda uma confirmação de entrega, só confirmação de envio funciona. No WhatsApp, então, é aquele negócio de ficar olhando, tem um risquinho ou tem dois risquinhos? E o risquinho está azul ou não está azul? E aí eu fico com a dúvida, o meu WhatsApp, por exemplo, é desabilitada a sinalização de leitura. Vai ser, de alguma maneira, denunciado assim ou não vai? Claro, só entrega, né? Tem os dois riscos. Pois há muitas lacunas. E veja, centralizar no advogado é um meio. Agora, o coitado do advogado vai ficar lá, refém do celular. Ele não vai poder peticionar, sair
E imagine o seguinte, eu advogo numa causa que eu estou lá com o WhatsApp recebendo intimação e você da parte contrária, Luiz. Eu estou deste lado da rua, onde o sinal é bom. Você está do outro lado da rua, onde o sinal não é bom. E me critique quem nunca ficou assim pela rua, procurando onde é que dava melhor sinal. Agora, se nessa situação você estiver num lugar de sinal bom e eu não, ou vice-versa, um vai receber a mensagem e o outro não. Vai haver vantagem pelo só fato de o meu sinal ser melhor ou ser pior. Isso não prestigia o princípio de igualdade entre o tratamento jurídico dado a um ou outro candidato, isso não prestigia a segurança jurídica. E os meios têm que ser, no meu modo de ver, processualmente confiáveis e isonômicos. Então, eu não desconfio da justiça eleitoral, mas eu não gosto do excesso que foi carregado nesta eleição para os meios tecnológicos que podem prejudicar os clientes que constituem os seus advogados para a defesa dos seus interesses. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Agradeço aqui ao Dr. Leandro Souza Rosa pela participação nesse debate. Agradeço ao Dr. Roberto Tavarnaro, juiz do TRE, igualmente. Eu acho que foi um debate bastante rico. Transmito aqui os meus cumprimentos à plateia do 7º Congresso Interestadual da União dos Vereadores do Paraná. Agradeço também a equipe do Talks que sempre colabora conosco, Talks Channel do Centro Universitário Curitiba, na pessoa do Dr. Eduardo Senho e do Nicolas. Muito obrigado a todos. E eu encerro aqui a participação nossa no painel da UVEPAR. Muito obrigado.